Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou explicar para vocês então como a gente consegue fazer reações químicas no papel, tá? Então quando eu passo uma reação química para vocês, como é que vocês vão montar ela, saber quais serão os produtos e como balancear, beleza? Então vamos pensar da seguinte forma, quando a gente tem uma reação química, nós temos dois reagentes, né? Pelo menos, né? Que eu vou representar eles por letras por enquanto, tá? Então nós temos um reagente AB, né, reagindo com outro composto CD, né, e eles vão gerar produtos, né? Então como que a gente pensa isso? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que esses compostos, né, o AB e o CD, eles são formados por quê? Eles são formados por cátions e ânions, tá? Então os cátions são positivos e os ânions são negativos. Sempre os cátions vêm primeiro, tá, gente? Então sempre os cátions primeiro em relação aos ânions, tá? E o que acontece? Para ocorrer uma reação química, esses cátions e esses ânions de cada uma dessas substâncias, eles têm que serem trocados entre as substâncias. Então, o cátion da nossa primeira substância, aqui, do nosso primeiro composto, ele vai trocar com o ânion do CD, né? Então, ele vai reagir com quem? Vai reagir com o D, tá? Então a gente sabe o que? Que a gente vai ter um produto AD, ok? Então sempre que a gente tiver uma reação química, então o cátion da nossa primeira substância, tá? Vai reagir com o ânion da nossa segunda substância, tá? Então AD. E vai acontecer a mesma coisa com B e C, né? Então eles vão gerar um outro produto, né? Com esses cátions e esses ânions, tá? No caso aqui, o cátion é o C, então ele vem antes do B, tá? Então a gente sempre tem que lembrar isso. Então aqui nós temos o cátion, aqui nós temos o ânion, aqui nós temos o cátion e aqui nós temos o ânion, tá? Sempre dessa forma, tá? Então o A oriundo da nossa substância 1, né? E o D oriundo da nossa substância 2. O C oriundo da nossa substância 2 e o B oriundo da nossa substância 1, tá? Então o que é isso aqui? Isso aqui é um processo conhecido como dupla troca. Por quê? Porque os parzinhos, eles trocam as suas duplas, tá? Então sempre dessa forma. Então quando você for fazer uma reação química, você já separa esses pares, tá? Só que aqui a gente tem que sempre lembrar de uma coisa muito importante, tá? Existem diversos tipos de cátions e diversos tipos de ânions, né? Então existem tabelas muito grandes, né? Por exemplo, a gente vai ter como cátions, né? Em geral, metais, né? Então você vai ter metais como o sódio, né? Mais um, né? Então isso significa que ele pode perder um elétron, né? Ou, por exemplo, né, você vai ter o Mg, né, que no caso ele pode perder dois elétrons, né, então ele fica positivo duas vezes, né, porque ele perde dois elétrons, né, e essas coisas se refletem aonde? Elas se refletem diretamente no átomo, né, então, por exemplo, quando nós temos um átomo que ele tem um núcleo, né, aqui formado com prótons e nêutrons, né, então ele tem sua primeira camada, né, composta com 2 elétrons, então nós temos aqui uma camada já completa e depois ele vai ter uma outra camada com o quê? Com 8 elétrons, tudo bem? Então a gente vamos colocar aqui 8 elétrons, tá? Então isso significa que esse átomo aqui, ele tem exatos 10 elétrons aqui. Só que quando a gente fala, por exemplo, do sódio, o que acontece? Você tem uma camada a mais com um elétron a mais, tá? Então o que acontece? Todos os átomos eles querem chegar na camada mais externa dele contendo o quê? 8 elétrons, né? Então eles se estabilizam mais fácil com isso, né? Com 8 elétrons ou 2, né? Como que é o caso do hélio, né? Que só vai ter 2 e o hidrogênio com 1. Então no caso, somente os gases nobres têm os 8 elétrons já aqui e no caso o hélio 2 e o hidrogênio 1. São os casos à parte da tabela periódica, tá? Então o que vai acontecer aqui? O sódio, por exemplo, para ele compensa perder esse elétron aqui, né, quando ele vai formar o seu ânion, né? Então, ou melhor, o seu íon, né? Para ele compensa perder esse elétron, por quê?
Porque se ele tem aqui um total de 11 elétrons, né, ou seja, ele tem 11 prótons no núcleo, né, o que acontece com ele, né? Ele consegue se estabilizar com 8 prótons na última camada, né? Se fosse o magnésio, né, o magnésio vai ser 12, né? O que acontece com ele? Ele tem 12 prótons, né? Então ele consegue perder esses dois para conseguir chegar nessa camada de valência, né? Com os 8 prótons aqui para estabilizar. Entretanto, se a gente pensa em outros elementos químicos, como por exemplo, se a gente chega lá no nitrogênio, né? O que acontece? O nitrogênio ele tem esse mesmo formato, então ele tem um núcleo cheio de prótons, né? Aí ele vai ter uma camada com 2 elétrons, aí depois ele vai ter uma camada completa com 8 elétrons, tá? Então tem 8 elétrons aqui, né? Só que a camada mais externa dele, o que acontece? Ela tem mais 5 elétrons, tá? Então tem mais 5 elétrons aqui. O que acontece nesse caso com o nitrogênio? Compensa ele perder 5 elétrons? Não, porque é muita energia. Teria que se investir muita energia para ele conseguir perder todos esses elétrons. Então, para ele, compensa o quê? Receber elétrons, né? E ele já tem 5. Se ele quer se estabilizar com 8, ele pode receber mais 3 elétrons, né? Isso faz o quê? Isso faz com que o nitrogênio, né, ele seja 3 menos. Tá? No caso, o oxigênio, se a gente fosse pensar no oxigênio, o oxigênio ele tem 6 elétrons, né? Então, o oxigênio, na camada de valência com 6 elétrons, ele precisaria receber mais 2, né? Então, ele se torna 2 menos, né? O flúor, né? O que vai acontecer com o flúor? Na camada de valência, ele tem 7 elétrons, né? Então, o flúor, mais do que nunca, para ele é mais fácil receber um elétron do que perder 7, né? Então, por isso que o flúor e todos os elementos da família do flúor são menos 1. Todos os elementos da família do oxigênio sempre vai ser menos 2. Todos os elementos da família do nitrogênio, menos 3, né? Todos os elementos, no caso da família dos alcalinos, será sempre mais 1, né? E todos os elementos da família do magnésio, no caso dos alcalinos terrosos, né? Que se iniciam no berílio, sempre serão mais 2, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar isso, tá? Então, esses cátions, esses ânions, eles possuem uma tabela bastante grande, tá? Obviamente, o que acontece? Não existem somente esses cátions e esses ânions, né? Existem o que? Existem também cátions e ânions que são compostos, né? Então, o que são cátions e ânions compostos? São cátions e ânions formados por mais de um elemento químico, né? Então, o que acontece? A gente viu aqui que a gente tem, como eu mostrei, sódio, cloro, mostrei que a gente tem, por exemplo, o magnésio, a gente tem também o oxigênio, flúor, né? Nitrogênio, a gente tem vários. Esses são elementos da tabela periódica, é um elemento só formando um íon, né? Mas, por exemplo, também existem alguns ânions, né, formados por enxofre, como é o caso do sulfato, né? Então, SO4 2-, né? E o sulfato, né, ele sempre vai ter esse formato, né? Sempre vai ser 2- e com 4 oxigênios, né? Se você pensar, por exemplo, no nitrato, né? Sempre esse mesmo formato, né? E notem, sempre formado por 2 aqui, né? Sempre formado por 2 elementos, né? Então, ele aqui, no caso, ele é menos 1, né? Em geral, a gente vai ter esses que são compostos, eles são ânions, tá bom? Então, a gente vai ter vários, como, por exemplo, o famoso OH, né? A hidroxila, OH-, sempre é negativo, né? 1-, né? Então, sempre esses daqui, né, esses ânions, eles vão se ligar a outros cátions, né? Então, por exemplo, a gente tem que notar que quando nós temos esses valores numéricos aqui, né, então, por exemplo, duas cargas, como, por exemplo, o sulfato, ele vai precisar de elementos químicos, né, que gerem íons que possuem mais 2, ou, por exemplo, um número maior de íons gerados, no caso cátions, com mais 1, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a gente quer fazer o sulfato de sódio. Eu vou precisar de sódio
que perdeu elétron, né? Então ele vai perder um elétron. Só que nesse caso, o que acontece? Só tem um, né? E a gente precisa de 2 elétrons, né? A gente precisa fazer com que o sódio doe 2 elétrons aqui para a gente conseguir fazer uma ligação, né? Então dessa forma a gente usa 2 sódios, né? Um mais, né? Então a gente consegue fazer com que venha um elétron do sódio para cá e venha outro elétron do sódio para cá. Dessa forma, então, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue gerar uma espécie, né, um sal mais especificamente, né, conhecido como o sulfato de sódio, né? Então aqui a gente tem o Na2SO4, tá? Então a gente consegue gerar esse composto aqui. Ah, mas e se a gente tivesse, por exemplo, um íon, né, que no caso, em vez de ser o sulfato, ele tivesse um número diferente aqui, né? A gente pode usar, por exemplo, o fosfato, né? O fosfato, quanto que vai ser a carga dele? Do fosfato, nesse caso, vai ser igual a 3, tá? Então é PO4 3 menos, tá? Então a gente vai precisar de quantos? A gente vai precisar de um sódio mais, a gente vai precisar de outro sódio mais e a gente vai precisar de outro sódio mais, tá? Então o que acontece? O sódio ele vai doar elétrons nessa direção, né, da carga negativa do nosso fosfato, e dessa forma então a gente vai ter a formação de um sal, tá? Que sal é esse? É o fosfato de sódio, tá? Então vamos ver como é que fica a reação química para a gente conseguir entender melhor isso, tá? Vamos ver como que a gente faz isso sem esses desenhos, como a gente faz isso no papel, tá? Vamos ver então como que fica isso aqui. Bom, como eu disse, a gente tem que pensar aqui em cima, né? Então, para a gente conseguir gerar um sal desse daí, a gente precisa ter 2 substâncias, né? Então vamos pensar aqui quais substâncias que a gente pode ter. A gente pode ter, por exemplo, o NaOH, tá? Mais quem? Mais o ácido fosfórico, H3PO4, tá? O que a gente sabe de uma reação onde a gente tem uma base, ou um hidróxido, e um ácido? É que ele sempre vai gerar água. Então isso aqui a gente já sabe que é um dos nossos produtos, tá? E aí o que tem aqui? Nós temos os parzinhos, né? Esses parezinhos aqui. Então, esse aqui é mais e esse aqui é menos. Esse aqui é mais e esse aqui vai ser quanto? Vai ser 3 menos, tá? O que acontece aqui? Aqui nós temos 3, né? Então, esse 3 aqui, ele está multiplicando aqui também. Então, a gente vai ter aqui no final das contas 3H+ sendo gerado, tá? Mas, então, vamos ver o que acontece aqui, né? A gente tem esse íon positivo, então ele vai ter que interagir com esse íon negativo. E esse íon negativo vai vai interagir com esse íon positivo, né? O que acontece aqui? A gente sabe que quando a gente interage H+ com OH-, a gente vai gerar água, né? Porque a gente consegue gerar H2O. Só que observe, a gente tem 3H+ e somente um OH, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que a gente iguale as quantidades, tá? Então o que a gente pode proceder aqui? A gente pode multiplicar aqui na frente por 3. Por quê? Porque esse 3 ele vai estar multiplicando a molécula de hidróxido inteira. Então ele está multiplicando o sódio e ele também vai estar multiplicando o OH. Tá? Então a gente sabe agora que a gente tem o que? A gente tem um total de 3 águas, tá? Então a gente vai gerar 3 águas aqui, tá? O que vai acontecer então? A gente sabe que então OH e H estão interagindo, né? Mas também existe interação do sódio com o PO4, né? Que no caso é 3 menos, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. No caso isso aqui chama-se fosfato, tá, gente? Balanceando, tá? Quantas águas a gente consegue gerar? 3. Vamos contar a quantidade de hidrogênios que a gente tem? Aqui nós temos 3 hidrogênios e aqui nós temos mais 3 hidrogênios. Lembre-se que está multiplicando aqui, tá? Então, 3 vezes 2, 6. Quantos oxigênios a gente precisa para gerar água? Precisamos de 3, tá? Então, a gente tem oxigênio aqui sendo multiplicado por 3. Então, a gente tem aqui também 3, tá? Então, 6
multiplicando mais esse oxigênio, nós temos 3. Lembrando que está sozinho aqui, mas ele tem um 1 aqui, tá? A gente não apresenta isso, tá? Em toda a molécula é dessa forma, né? A gente tem o símbolo aqui, então aqui tem 1, aqui também vai ter 1, aqui vai ter 1, né? Aqui também tem 1, né? E aqui no caso 4 oxigênios, tá? Mas a gente não apresenta dessa forma, tá? Aqui é só critério de exemplo para ficar mais fácil de contar. O que vai acontecer agora? Sobrou o sódio e também sobrou o fosfato, né? Então vamos ver aqui. A gente vai então tentar ver se a gente consegue fazer com que as cargas elas se igualem. Então eu tenho 3 cargas negativas aqui e o sódio ele só tem uma carga negativa. Mas observem, agora essa carga positiva, ela está sendo multiplicada por quanto? Sendo multiplicada por 3. Então eu também tenho 3 cargas positivas aqui. Quando eu tenho 3 cargas positivas e 3 negativas, eles se estabilizam. Por quê? Porque eu consigo fazer 3 ligações, né, do fosfato com o sódio. Então a gente consegue gerar aqui Na3PO4. Então é assim que a gente faz o balanceamento. Então a gente tem uma única molécula aqui, tá? Então é sempre pensar da seguinte forma: a gente gera esses parzinhos, né? Logo em seguida, depois a gente pensa em como dividi-los, né? Formando a carga positiva e negativa, e lembrando que haverá interação para que ocorra essa dupla troca. Então, o meu primeiro cátion, né, ele vai interagir com o meu último ânion, né, nesse caso aqui o D, né. O meu segundo cátion, ele vai interagir com o meu primeiro ânion, né. Então a gente gera do ABCD, a gente gera ADCB. Tá? Isso aqui é um esquema que a gente pode usar sempre que for tentar balancear uma reação, tentar gerar os produtos e tal, tudo bem? Depois, como a gente faz o balanceamento? A gente observa essas cargas, tá? No caso, aqui a gente tem o sódio sempre com carga positiva mais 1, né? O OH sempre com carga negativa menos 1, o H, né, o H+, no caso aqui, né, o íon hidrônio, né, sempre vai ser mais 1, né, e o fosfato sempre 3-, tá? Então, como que a gente faz para descobrir, se eu não sei, né, por exemplo, aqui no fosfato, né, eu sei que é H3PO4, tá? O que eu tenho que procurar? Um íon que eu conheço, né? Então, por exemplo, o H, né, o hidrogênio, eu sei que sempre vai gerar H+, né? Sempre que eu ver uma molécula que tem hidrogênio na frente, eu sei que é um ácido, tá? Sempre que eu ver uma molécula que tem o OH lá no fim, eu sei que é uma base, tá? Então, nesse caso aqui, eu sei que sempre vou conseguir gerar hidrogênio. E nesse caso, eu tenho 3, né? Então, 3H+, tá? Isso indica que eu estou multiplicando essa carga aqui por 3. Então, eu tenho 3 cargas positivas, né? Isso daí já me indica que esse íon aqui que eu não conhecia, que é o fosfato, ele tem que ter o quê? A carga negativa dele sendo multiplicada por 3, né? Por quê? Porque quando eu somar as duas cargas tem que dar 0, sempre, tá? Então, eu sei que agora eu tenho mais 3 aqui, consequentemente eu tenho que ter menos 3 aqui, sempre desse jeito, tá? Então, essa é uma forma de eu conseguir descobrir a carga, né? Vamos dar um exemplo aqui, um outro exemplo, só para ficar mais claro isso, tá? Como que a gente poderia fazer, né? Vamos pensar também, novamente, no fosfato, tá? Vamos pensar nele, por quê? Porque ele tem a carga menos 3, né? Então fica mais fácil da gente conseguir ilustrar isso, tá? Mas vamos dizer que nesse caso agora, em vez de hidrogênio ligado ao fosfato, né, vamos dizer que eu tenho agora um sal já, né? Então não estou trabalhando com um ácido, né? Já vamos ver um sal aqui para a gente tentar identificar as cargas, né? Vamos imaginar que eu quero um sal, né, que seja oriundo de cálcio, né? Cálcio mais fosfato, tá? Como que será que a gente gera isso, tá? Eu sei que esse aqui vai ser 3-, né? A gente sabe que esse aqui é 3-, né? E no caso, o que acontece? Esse íon aqui, ele está sendo multiplicado por 2, tá? Está sendo multiplicado por 2. E quando eu olho o cálcio, eu sei que aqui está sendo multiplicado por 3, tá? Então, o que acontece? Esse sal aqui existe, tá? Ele chama-se fosfato de cálcio, tá?
Então, o que que acontece, tá? Só deixa eu apagar aqui que vai ficar mais fácil da gente ver, tá? Só deixa eu apagar aqui, tá? Esse íon aqui, ele realmente existe, né? Ou melhor, esse sal, ele realmente existe, o fosfato de cálcio. E no caso, a gente sabe que nós temos aqui, ó, se a gente for separar, nós vamos ter o cálcio, né? Então a gente tem 3 cálcios, eu não sei qual é a carga do cálcio, só que eu sei que eu tenho aqui o fosfato, tá? Eu tenho o fosfato aqui, e eu sei o fosfato agora, né? Porque a gente estava fazendo esses exercícios, então eu sei que ele é 3-, tá? Só que nesse caso, o que que acontece? Eu tenho aqui a multiplicação de 2 vezes tudo isso, tá? Então aqui, quando a gente está multiplicando, eu tenho agora menos 6 aqui, tá? Então isso aqui, né, pela multiplicação aqui, isso aqui está dando 6 menos, né? Então, através dessa multiplicação, eu sei que eu tenho isso aqui, tá? Então significa que aqui eu preciso ter um valor que vai me dar igual a 6 mais, tá? Só que eu já tenho 3 aqui, né? Então esse 3 está multiplicando aqui, né? Então qual que é a única forma de eu saber isso daí? É se eu pegar o 3 e multiplicar por algum número que vai me dar mais 6, né? E nesse caso, a única forma é se for 2 mais, tá? Então, se eu estou multiplicando aqui, vou obter mais 6, né? E aqui, no caso, então, o que que eu vou ter? Eu vou ter mais 6 com menos 6, zerou. Então, por isso que a fórmula desse composto vai ser Ca3PO4, 2, tá? Então, o fosfato de cálcio sempre tem esse formato, né? E olha, a gente não sabia que o cálcio era 2+, a gente deduziu agora. Então, assim, sempre que você pensar em tentar descobrir isso, a gente pode fazer essa análise baseada aonde? Baseada nesses íons e nas suas cargas, tá? Agora, como saber o que pode ser positivo e o que pode ser negativo, tá? Em geral, tá? Em geral, os íons compostos, né, como por exemplo o OH-, né, o próprio PO4, 3-, NO3-, né, todos eles aqui vão ser negativos, né? Então os compostos negativos, tá? Agora, aqueles que são elementos sozinhos, né, em geral metálicos, como por exemplo sódio, cálcio, lítio, né? Todos esses daqui vão ser positivos, tá? Então aqui 2+, aqui 1+ também, né? Então todos aqui vão ser positivos, tá? Como é que eu identifico isso? Em geral, na tabela periódica, né? Vamos tentar desenhar ela aqui, tá? Ela tem mais ou menos esse formato aqui, tá? O que a gente tem? A gente tem aqui os gases nobres, né? E aqui em cima a gente vai ter o hidrogênio, tá? Então o que acontece? Aqui a gente tem os metais alcalinos, tá? Então os metais alcalinos, que é a família 1A, e aqui a gente tem a família 2A, tá? Ou seja, esses daqui eles perdem um elétron e esses daqui perdem 2 elétrons, tá? Então, por exemplo, um exemplo da família 1A, Na+, um exemplo da família 2A, o Ca2+, né? E aqui a gente vai ter em geral os elementos que vão formar íons negativos, tá? Então, principalmente os que se encontram aqui, vão ser 3 famílias, tá? Vão ser a família do flúor, do oxigênio e do nitrogênio, que a gente chama de FON, tá? Esses daqui sempre vão formar íons carregados negativamente, né? No caso 1, né? 1-. Esses daqui sempre 2-, e esses daqui sempre 3-. Então, se vocês forem olhar a tabela aqui, né? Os elementos que estão em geral aqui vão formar íons negativos, né? Sempre eles vão ajudar a formar íons negativos. Esses daqui vão formar íons positivos, tá? Então, geralmente os cátions você vai encontrar em geral nessa tabela, nessa região da tabela, enquanto os ânions em geral nessa tabela. Aqui no meio você vai ter os metais de transição. E aqui eles não seguem muito uma certa ordem, tá, gente? Por quê? Porque aqui você pode ter metais, né? Todos eles vão gerar cátions, tá? Ou seja, todos esses daqui vão gerar
positivos, né, íons positivos, só que eles podem gerar tipo 3 cargas positivas, 2 cargas positivas, né? Às vezes eles podem gerar até 7 tipos de íons, né? Por quê? Porque eles também têm capacidade, alguns deles, de gerar íons negativos, ou seja, eles têm capacidade de ganhar elétrons. Por quê? Porque eles são tão grandes, né? Que lá na camada de valência deles, ela está tão distante do núcleo, né? Então você tem um núcleo aqui, várias outras camadas, né? E a camada de valência mais externa deles está tão longe do núcleo que a força de interação do núcleo, né, da carga positiva, já está muito pequena aqui. Então, ele pode tanto perder elétron, quanto também ganhar elétron, né, em alguns casos, né. Então, lógico, não indefinidamente, né, mas existe essa possibilidade, né, de você conseguir gerar alguns íons assim. Então, é sempre lembrar dessa ideia aqui. Em geral, essas duas colunas iniciais vão ser sempre os íons positivos, né, são metais, e essas 3 colunas finais, essas 3 famílias, do flúor, oxigênio e nitrogênio, sempre os íons negativos, né? Você pode ver que, em geral, você tem até os compostos, né, dependendo de oxigênio, de fósforo, de nitrogênio. Você vai, por exemplo, enxofre também, né, SO4, 2-, né? Então sempre você vai ter esses íons sendo formados assim, tá bom? Então, em resumo, né, o que a gente precisa pensar para fazer esse tipo de estudo, tá? O que a gente tem que fazer, né? Primeiro, a gente vai pensar que é necessário fazer o processo de dupla troca, né? Então trocar os parzinhos, a gente vai ter que sempre pensar nisso. E também a gente vai ter que pensar no quê? Vai ter que pensar nas cargas e no tipo de átomo que a gente está usando, né? Então, vamos montar um resumo aqui, tá? Então vamos lá, resumo. A gente vai ter aqui necessidade de pensar nos pares, tá? Então sempre o cátion, sempre o primeiro cátion interagindo com o segundo cátion, né? Então sempre o cátion 1 interagindo com o ânion, né? O ânion 2, tá? Sempre o cátion 2 interagindo com o ânion 1, tá? Sempre seguindo isso, tá? Essa dupla troca aqui. Então, só pensando nisso aqui, você já imagina já como que é a formação dos seus produtos, tá? Então, a gente já sabe isso, tá? O que mais que a gente vai ter que pensar agora? Como são formados esses cátions, esses íons, né? Então, lembrar da formação dos cátions e dos íons, né? Então, observar o que? Observar as cargas, tá? Então, observar as cargas, porque assim fica mais fácil da gente conseguir balancear, tá? Então, observar se é -1, se é 2+, né? Se vai ser 3+, né? Ou, por exemplo, se ele é 1-, né? 2-, 3-, né? E sempre observar o que? No índice estequiométrico, né? Então, por exemplo, esses números pequenininhos que vão aparecer, né? Então, sempre observar isso. Por quê? Porque esses valorzinhos aqui também vão estar multiplicando o quê? Multiplicando, no caso, os nossos ânions, né? Peraí, deixa eu só modificar aqui, porque no caso aqui é um cátion, né? Só para vocês não confundirem. Então aqui a gente tem um cátion, então a gente vai interagir aqui, né? Então sempre dessa forma, sempre observar isso. Então esse valor desse índice estequiométrico aqui, ele vai multiplicar tanto a carga, né, quanto a própria quantidade de átomos que a gente tem, né, na nossa molécula, tá? Então é dessa forma, é o jeito mais simples de pensar. Vai haver a dupla troca, né? Então o A interagindo com o D e o B com o C, né? E depois é só observar o que? Observar essas cargas, tá?
para a gente saber o que? Para a gente saber a quantidade que a gente vai ter de cada átomo na molécula, tá? Então, se aqui for mais, um mais, né? Esse aqui é um menos, isso quer dizer que aqui a gente vai ter que ter um índice estequiométrico que seja suficientemente igual a esse para que a gente tenha o quê? Para que a gente tenha, quando somar as cargas, né? Vamos dizer que de um lado a gente tem 3 mais, do outro lado a gente tem que ter 3 menos, né? Então isso aqui vai dar sempre 0, tá? Sempre fazer desse jeito aqui a gente consegue gerar os nossos produtos e também a gente consegue balancear as cargas e consegue balancear a nossa reação inteira, tudo bem? Então espero que vocês consigam estudar um pouquinho mais sobre balanceamento com isso, tá? Eu acho que a princípio, né, olhando assim pode ser um pouco difícil, mas depois quando você pega para fazer, eu acho que fica mais simples, tudo bem? Então, boa sorte nos estudos aí para quem está estudando química e até uma próxima aula, tudo bem? Então, tchau!